fazer um estudo sobre o livro de Atos. Semana passada, nós apresentamos uma divisão para os irmãos, né? E essa divisão a gente vai fazer uma de cada vez, né? Então hoje a gente vai fazer a primeira, né? A primeira divisão é a Igreja de Jerusalém, registrada em Atos 1, né? Versículo 1 até Atos 8, versículo 4. Aí nós temos o capítulo 1. A gente pegou a gente fez assim a divisão por alguns assuntos, né? Dentro do capítulo, para a gente ir comentando rapidamente, que a gente não tem tempo para detalhar tudo. No início, em Atos 1, nós temos uma introdução, né? Lucas, ele apresenta para o amigo dele, né? A razão da sua escrita, o que ele vai dizer mais ou menos, né? E é um momento também de transição entre o final dos evangelhos e o início de fato da igreja sem a presença física do Senhor Jesus, né? Que agora, a partir de então, é os discípulos que vão ter que levar avante a obra do Senhor, né? Então, Lucas faz esse tratado, como ele chama, né? Para Teófilo, seu amigo. Aí, na sequência, nós temos, como eu falei, a transição dos evangelhos, né? O final da história de Cristo aqui na Terra, do ministério dele, e agora o início da igreja, de fato, com os discípulos, né? É uma nova experiência para eles, é uma nova etapa totalmente diferente do que eles haviam vivenciado até então. Nós temos aí, antes de Jesus subir aos céus, ele promete, mais uma vez, a vinda do Espírito Santo. E aquele versículo bem conhecido, né, pelo menos no nosso meio, assim, que a gente sempre lembra dele, e alguém está sempre citando de vez em quando, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, né? Jesus fala, tanto na cidade de Jerusalém, como na Judéia, né? E Samaria e até os confins da terra. Por isso o Evangelho chegou até nós. Mas não significa que a gente tem que parar, né? Nós temos que levar avante a obra do Senhor, levar adiante enquanto aqui estivermos. Por quanto tempo vamos estar aqui? Não sabemos. Mas sabemos que é importante nós darmos sequência, porque é a única obra que de fato nós seremos recompensados lá na frente e a recompensa vai durar para sempre. As outras coisas aqui, o que a gente fizer aqui, a gente não vai lucrar por muito tempo não. E o lucrar daqui é muito limitado, né? Mas o que a gente vai lucrar com a recompensa do Senhor vai ser glorioso, né? Aí nós temos a ascensão de Cristo, ele sobe aos céus, né? Aquele momento vivenciado pelos discípulos. Eles veem o Senhor Jesus subir aos céus e eles ficam assim, né? Parados, olhando, vendo o Senhor subir e ser ocultado por uma nuvem e assim, com certeza, com aquele olhar assim, penoso, assim, de saudade, ou ele não deveria ter ido, era bom que ele ficasse, mais ou menos assim, é uma interpretação que a gente faz pela situação em si, né? Pelo aquele momento, Jesus sobe, eles estão vendo o Senhor ir, e agora pronto, ele está indo, e como é que a gente vai ficar, né? A gente já viu ele morrer na cruz, mas graças a Deus que ele ressuscitou, agora ele está subindo, ele está voltando para o céu, e a gente, como vai ser a partir de então, né? Como vai ser a partir de agora? Era uma situação totalmente nova para os discípulos, né? Mas aí os anjos aparecem do lado deles, né? Descem 2 anjos, e fala assim, varões galileus, por que vocês estão assim olhando para o céu, com os olhos fitos, assim, fitados no céu? Esse Jesus que vocês viram subir, ele também vai descer, ele também vai voltar, mas ainda não é o momento, não é a hora, né? Os discípulos queriam saber quando é que Deus vai restaurar todas as coisas, restaurar o reino de Israel e tudo. Jesus disse, ainda não é o momento, né? E a vocês não pertence saber agora os tempos e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas a gente está vendo que a coisa está caminhando, né? Está chegando para o fim mesmo de todas as coisas. Então eles estão vendo isso aí. Nós temos também, na sequência, eles retornarem para Jerusalém, vão lá para o cenáculo e lá vão ficar em oração. Isso já tem o quê? Cerca de 40 dias que Jesus ressuscitou. Eles agora reunidos lá em oração, decidem escolher um novo apóstolo para ocupar o lugar de Judas, né? E o escolhido foi Matias. Foram apresentados 2 irmãos, e uma das condições estabelecidas por eles, os critérios, era que eles tivessem andado com eles desde a Galileia, desde o início do ministério de Jesus.
Então a gente vê, como em outros textos nos evangelhos a gente viu isso, Jesus teve outros discípulos além dos 12. Ele tem aquela missão dos 70, que ele manda os 70 2 a 2 visitar alguns lugares e pregar o evangelho e fazer milagres em nome dele. Então, tinha mais discípulos. E Matias, e temos um outro também, né, que foi junto com ele, escolhido, apresentado, e eles fizeram um processo lá que até hoje a gente não sabe como é que é, né, o costume de lançar sorte lá, eu não sei como é que era isso, a gente não sabe como é que é. Mas o escolhido pelo Senhor foi Matias, e ele assume o apostolado no lugar de Judas, e a partir de então ele passa a ser contado com os 12, né? E aí nós temos a preparação para o Pentecoste. Os discípulos estão unânimes em oração no cenáculo, reunidos lá, cerca de 120 pessoas. A gente não sabe qual era o tamanho do cenáculo não, né? Mas eles estavam lá unidos em oração, esperando a promessa do Senhor Jesus, que ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como seria esse revestimento de poder? Com certeza eles não sabiam. De que forma iria acontecer? Eles não sabiam. Com certeza não. Mas eles esperaram na promessa do Senhor, que era a promessa da vinda do Espírito Santo. E isso acontece no capítulo 2, que a gente vai falar dele agora. No capítulo 2 nós temos a descida do Espírito Santo. É um momento único, um momento singular na narrativa da igreja. Os discípulos estão lá orando e de repente eles ouvem um som, como de um vento forte, um vento impetuoso, e enche a casa, e de repente eles começam a ver, o termo usado por Lucas é línguas repartidas como de fogo, pousar sobre a cabeça dos apóstolos, de todos que estavam ali no cenáculo, de todos que estavam ali presentes. E eles começam a falar em outras línguas. A demonstração ou a manifestação de poder foi tão grande, tão grande e surpreendente, que eles atraíram todos que estavam no entorno ali. Eles causaram um movimento em Jerusalém naquele momento, E a gente não sabe como era o cenáculo, a gente não sabe como era a localização do cenáculo dentro da cidade, ali onde é que estava, se estava próximo ou longe do templo, a gente não sabe, se estava próximo ou longe de uma praça, não sabemos. O certo é que causou um alvoroço grande, que atraiu muita gente foi atraída pelo barulho, pelo que estava acontecendo, aquele povo falando em línguas diferentes. Embora naqueles dias, Lucas fala, que estavam em Jerusalém judeus de diferentes lugares, de diferentes regiões. E todos, era interessante, todos ouviam os discípulos falar das maravilhas de Deus na sua própria língua. E o que acontece? Isso foi muito bom, porque os discípulos tiveram a oportunidade de evangelizar pessoas de diferentes lugares ao mesmo tempo. Isso foi uma preparação de Deus, porque o Senhor sabia que muitos estariam ali reunidos naquele dia, e era a oportunidade para ele começar e iniciar a propagação do Evangelho, iniciar o ministério, podemos dizer assim, dos apóstolos propriamente dito, atuando, pregando e realizando a obra do Senhor. Então foi um acontecimento extraordinário naquele dia, chamou a atenção de todos, causou um alvoroço na cidade, e o nome do Senhor foi glorificado. Então as pessoas ficaram tão pasmadas com o que viam, que acharam que os discípulos, que os apóstolos estavam embriagados. Como é que eles estavam? Eu não sei, A gente não sabe, Alguns podem querer dizer que eles estavam pulando, ou que eles estavam rodando, não sei, a Bíblia não diz isso. Mas o fato deles estarem falando em outras línguas, e eles sabiam e viam que eles eram galileus, e eram pessoas de pouco conhecimento, e não tinha conhecimento de todas as línguas e que falavam assim de repente, o que estava acontecendo? Aí acharam que eles estavam embriagados, E Pedro fala o seguinte, quando Pedro, num determinado momento lá, ele toma a palavra, ele se levanta assim para falar, para discursar,
E ele fala: varões, esses homens não estão embriagados sendo agora, cedo ainda, né, do dia, não é possível, não. O que está acontecendo aqui é a promessa do Senhor, feita por meio do profeta Joel, que está se cumprindo sobre o derramamento do Espírito Santo. É claro que quando Pedro recebeu o Espírito Santo ali, e os demais discípulos, né, os irmãos, é claro que veio o entendimento de Deus para eles, o que é que estava acontecendo. Eles não ficaram desinformados, mas veio com a compreensão de Deus, discernimento, tudo para eles poderem compreender o que é que estava acontecendo. E aí ele começa a pregar, né, e a falar que era o cumprimento da promessa de Deus feita por meio do profeta Joel. E aí ele passa a falar de Jesus, que Jesus foi um varão poderoso, usado por Deus, ungido por Deus, que esteve no meio de Israel, esteve no meio do povo, pregando e fazendo sinais e maravilhas no meio do povo, e mesmo assim vocês rejeitaram ele, entregaram para Pilatos, para que ele fosse morto, mesmo que Pilatos não achou culpa nenhuma, mas vocês exigiram que ele morresse e que ele fosse crucificado. De fato ele morreu e ressuscitou, e nós somos testemunha da sua ressurreição. E aí a mensagem foi poderosa, né? A manifestação do Espírito Santo foi tremenda, que cerca de 3.000 almas aceitaram a Cristo, né? Nós temos aí na sequência do discurso de Pedro que cerca de 3.000 almas, naquele dia, naquele momento assim, certo? Para converter cerca de 3.000 judeus, a mensagem foi impactante no coração deles. A gente lendo hoje, a gente lendo aqui agora, às vezes não sente a mesma coisa, mas o impacto foi muito grande, a mensagem foi muito forte. A unção do Espírito Santo foi poderosa no coração das pessoas para convencê-las, para fazê-las entender que elas precisavam aceitar a Cristo como seu Salvador, e tanto é que 3.000 almas aceitaram a Cristo naquele dia. Então foi uma coisa, um momento único, né? Embora isso aí está começando, né? Está começando a manifestação de poder do Espírito Santo por meio dos discípulos, né? Aí nós tivemos, como eu falei, as primeiras conversões. Foram cerca de 3.000 almas que aceitaram a Cristo, né? E a Jerusalém não foi mais a mesma, né? A coisa mudou a partir daí. No capítulo 3, nós temos um acontecimento marcante também, né? Depois desse evento aí, passado esse momento, né? Os discípulos ganharam notoriedade, conhecimento na cidade, né? Eles passaram a ser conhecidos na cidade, né? Os discípulos de Jesus o Nazareno, o que aconteceu naquele dia, com certeza foi uma conversação, né? Era o assunto do momento. E no capítulo 3, Lucas vai falar que Pedro e João estavam indo para o templo para orar. A hora da oração, né? A hora nona. E aí, por volta de 3 horas da tarde, tem na porta do templo uma porta chamada Formosa. Um coxo, né, estava lá para pedir esmola diariamente. E ele para Pedro e João, que vai entrando, e pede uma esmola, né? Esse milagre, ele nunca assim, ele nunca deixa de ser emocionante, né? Muito emocionante esse momento aí, essa experiência não só vivenciada por Pedro e João, mas pelo próprio doente, né? Pelo próprio homem que estava enfermo, pelo próprio coxo lá. E ele fala assim: olha, pediu alguma coisa, alguma moeda, prata, ouro, o que pudesse, porque ele vivia disso. Aí Pedro e João olham para eles assim, a fala deles é muito interessante, né? Dizem: eu não tenho prata, nem tenho ouro. Muito interessante isso. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem é curado imediatamente, né? E aí pronto, mais uma vez, o espanto toma conta das pessoas, né? Porque Pedro e João entram no templo e o coxo entra com eles, estão com ele também, glorificando, e se apega a ele, quer andar junto com ele, quer estar próximo a eles. E o povo fica todo mundo perplexo. Aí Pedro fala assim: mas vocês pensam que isso é por nossa santidade, por virtude nossa, né? Por capacidade nossa? Não. Esse homem está em são, em perfeito estado de saúde, porque Jesus curou ele. Ele está assim por causa do nome do Senhor Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram. Aí Pedro vai discursar de novo, né? Pedro vai falar de novo, né? E aí, nesse discurso aí, mais almas vão aceitar a Cristo. Cerca de 5.000 pessoas vão se converter a Cristo, né? No discurso de Pedro. Mas só que nesse momento aí, os discípulos, né? Já está
incomodando as autoridades religiosas daquela época. Os sacerdotes já estavam incomodados, né? Os líderes religiosos, os principais dos sacerdotes, os saduceus, estavam todos incomodados com o que estava acontecendo. Os discípulos estavam atraindo para si a multidão, as pessoas estavam parando para ouvi-los, muitos estavam se tornando seguidores de Jesus o Nazareno, agora eles estão fazendo milagres extraordinários, e esses homens andaram com Jesus. Aí eles começaram a ficar enciumados, né? E se preocuparem, porque o povo não estava mais se voltando para eles, para as autoridades religiosas, agora já estavam se voltando para os discípulos, já tinham os discípulos em grande estima, já respeitavam eles como homens de Deus, diferente do que acontecia antes, né? Então eles, enciumados com isso aí, no capítulo 4, né, eles prendem os apóstolos, né? Levam eles para a prisão. E lá, claro, né, vão pressioná-los, eles são pressionados para que parem de pregar e também que não fiquem culpando a eles pela morte de Jesus. Pelo contrário, eles queriam se livrar daquela culpa, não se achavam culpados, né? Mas Pedro e os demais insistem nas mensagens, nas pregações. Vocês entregaram ele para ser morto, vocês não aceitaram a ele, vocês entregaram ele a Pilatos para que Pilatos o matasse, para que fosse morto pela mão dos gentios, né? Então eles vão para a prisão pela primeira vez. E aí, na sequência, presos, eles são levados para o Sinédrio. E lá eles são pressionados, como eu falei, são pressionados para não mais pregar, para parar de pregar em nome de Jesus, para acabar com isso, né? Para parar com essa história, né? Encerrar com esse assunto. Mas os discípulos estão, claro, determinados, revestidos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, como eles estavam, eles agora não iam parar mais, né? De forma nenhuma. E não param mesmo, né? Não param. Na sequência, no capítulo 4 ainda, nós temos outro assunto tão importante que aconteceu no início da igreja, que foi a partilha dos bens. As pessoas que estavam se convertendo, né, vendiam suas próprias, quem tinha, né, propriedades, vendia suas propriedades e trazia o dinheiro para a comunidade de crentes, para a comunidade dos irmãos ali, para que fosse dividido no sentido de sustento para todos, né? Para sustentar os irmãos. E isso se tornou muito comum naqueles dias. Que eles perdiam o direito às propriedades, né? Por causa da perseguição. Então, antes que ficassem sem nada, eles vendiam e usavam o dinheiro para o bem de todos, para o bem comum. Isso está narrado no capítulo 4. E no capítulo 5, nós temos um assunto que é muito sério, né? Que é na sequência dessa questão da partilha dos bens. É o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira, um casal, né? Frequentadores da igreja, fazia parte da igreja. Eles também tinham propriedade, não sei se uma, se duas, a gente não sabe. Mas sabendo que eles venderam uma propriedade. E como os demais tinham o costume de trazer o dinheiro e colocar lá, entregar para os apóstolos para que fosse distribuído em forma de sustento para todos, eles trouxeram uma parte do dinheiro. Eles combinaram lá, olha, vendemos por X, mas iremos aos apóstolos e diremos a eles que vendemos por Y e entregaremos essa quantidade a eles. A gente não sabe quanto foi que eles venderam, o texto não fala. Mas o que acontece? Eles estavam mentindo, né? E Pedro, que era o líder da igreja, o responsável maior naquele momento, quando Ananias chegou e disse, olha, vendi a herdade, a propriedade, eu vendi por tanto. Então está aqui o dinheiro, está aqui o que eu trouxe. Aí Pedro assim, mas por que você resolveu mentir ao Espírito Santo, né? Dizendo que vendeu por essa quantidade, sendo que você não vendeu por essa quantidade. E quando Pedro está nessa conversação com ele, confrontando ele com o seu pecado, o pecado da mentira, ele cai morto. Ele cai e morre na frente de todos que estavam presentes. E o espanto foi grande, né? O espanto foi grande. Algo que não tinha acontecido até então.
Aí o que é? Alguns irmãos, ele fala, uns jovens, né? Pegam Ananias e levam para enterrar, né? Nesse tempo não precisava você de atestado de óbito, de prestar conta para as autoridades, de nada, era só pegar, enterrar e morreu. Tá? Todo mundo sabia que morreu. Cerca de 3 horas depois chega a esposa dele, né? No local onde estavam os apóstolos. E vai até Pedro e ele pergunta assim: foi portanto que vocês venderam a herdade? Ela vai, o valor que Ananias tinha falado. Ela disse sim, foi portanto. Ela disse: olha, chegou, está aí na porta, ó, os pés daqueles que enterraram teu marido e vai enterrar você também. Ela morre também. É um assunto muito sério, porque como eu falei na semana passada, rapidamente sobre isso, a mentira é um dos pecados mais terríveis que tem. Certo? A gente se assusta por exemplo, com o adultério, com o roubo, com a prostituição, né? Com esses tipos com assassinato, morte, essas coisas assim. A gente se assusta com isso. Mas mentira é um pecado tão terrível. Por quê? Porque Jesus disse que ele tem a origem no diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, quando se mente, se está utilizando de uma ferramenta de Satanás, de um artifício dele, de algo que ele usa, né? E isso não é para nós, servos de Deus, povo de Deus. Mentir nunca, dizer a verdade sempre, né? Nunca mentirmos, nunca enganarmos, nunca sermos falsos, sermos sempre verdadeiros, né? O fato de ser verdadeiro não significa que eu tenho que dizer tudo o que eu penso. Aí é uma outra questão, é um outro problema, né? Mas eu estou falando naquilo que nós temos que falar, naquilo que a gente tem que dizer. A gente tem que dizer sempre a verdade. Mentir nunca, nem por brincadeira. Porque é um recurso do diabo a mentira. É um artifício de Satanás. Então nós, como povo de Deus, que temos o nosso corpo como templo do Espírito Santo, né? Como templo do Espírito Santo. Já imaginou? A gente dizer, o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo habita em mim, eu tenho o Espírito de Deus, e a gente usar de artifícios ou de recursos do diabo, não fica bem, não combina com a gente. Então a gente tem que sempre dizer a verdade, sempre falar a verdade, mesmo que a gente, se nós fizemos alguma coisa errada, por alguma razão ou por outra, a gente fez alguma coisa errada e for confrontados, não, eu fiz realmente. Por isso, por aquilo, mas foi eu que fiz, foi eu que pratiquei isso aí, não está certo, né? Eu reconheço e tal. Dizer sempre a verdade, nunca mentir, nunca em situação nenhuma, né? Nunca. A gente tem que ter isso em nossa mente, em nosso coração, como princípio de vida, nunca mentirmos. Prosseguindo aí. Na sequência, nós temos os discípulos em outra prisão e no livramento. Dessa vez, o Senhor tira todos eles da prisão, né? E aí os sacerdotes estão planejando no dia seguinte interrogá-los, né? E pressioná-los de novo. Só que de noite o Senhor tira eles da prisão, manda um anjo tirá-los da prisão e diz assim: vá ao templo e continue pregando. Eles foram para o templo e estavam lá pregando, e quando os sacerdotes mandaram buscá-los, só não achamos, está todo fechado, a cela está fechada, não tem nenhum sinal de arrombamento, a porta não foi aberta, os guardas estão na porta, tudo lá, mas eles não estão lá. Aí chega um e diz assim: ele estava no templo ó, pregando, falando de novo. Aí trouxeram ele, foram buscar eles lá. Só que aí o texto fala que eles trouxeram eles com uma educação mais brando, né? Sem violência, e levaram eles até a presença dos discípulos, dos sacerdotes de novo, lá no Sinédrio, o conselho de sacerdotes, né? Da época, as autoridades judaicas. E aí eles pressionam os discípulos de novo, é uma pressão muito grande em cima deles, para que eles neguem e deixem de pregar, para que eles parem com isso, para que eles deixem de falar de Jesus Nazareno e ficar também acusando eles como causadores da morte de Jesus, que eles não queriam assumir essa culpa não, né? Mas aí os discípulos não baixam a cabeça não. Pedro vai dizer assim, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não está interessado em obedecer a eles, mas em obedecer ao Senhor, fazer aquilo que foi mandado por Deus. E o que o Senhor mandou é pregar o Evangelho. Aí nós temos uma narrativa interessante, um acontecimento interessante aí. Gamaliel,
é um dos instrutores da época, um homem muito sábio, e membro do conselho também, ele fala o seguinte, pede para ter uma palavra só com os membros do conselho e os discípulos são tirados, os apóstolos são tirados da presença deles, e ele fala assim, olha, ele faz um relato, ó, apareceu fulano de tal, dizendo que era alguma coisa, e os seus seguidores foram dispersos, reduzidos a nada. Apareceu Judas, então nos dias do alistamento, e quem seguiu a ele, que ele dizia ser alguma coisa, deu em nada. Esses homens estão com uma obra aí, estão fazendo algo, né? Se esta obra for de Deus, ela vai se desfazer. Agora, se esta obra não for de Deus, vocês tenham cuidado para que vocês não sejam encontrados lutando contra Deus. Isso é muito sério, porque até nos nossos dias a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Está acontecendo alguma coisa ali, a gente não sabe, a gente não conhece, a gente não comenta, a gente deixa, né? A gente deixa. Já aconteceram muitos movimentos no meio da igreja ao longo dos anos, dos séculos aí, né? Que foi criticado por uns, abraçado por outros, mas a gente tem que ter cuidado. Se a gente não tem conhecimento, né? A gente não comenta, a gente tem que examinar tudo à luz da palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, mesmo assim a gente deixa lá, ó, não me pertence, não é da minha conta, deixa com o Senhor, Deus resolve isso, Deus se encarrega disso. E se a obra for de Deus, ela vai prosperar, se não for, ela vai caminhar para o fracasso com certeza, tá bom? Na sequência, nós estamos agora no capítulo 6, nós temos aí os primeiros diáconos, né? Vocês lembram agora dos nomes deles? Vamos lá, vamos recapitular aí. Estevão, Timão, Filipe, Pármenas ou Parmenas, Prócoro, Nicolau, Nicanor. São esses 7 aí. São os diáconos que foram escolhidos para atender a obra do Senhor, uma causa específica, né? Estava havendo um problema, porque os irmãos eles viviam muito em comunidade e tinham que servir as mesas. E os gregos, né, as viúvas dos gregos reclamam que não estavam tendo o mesmo atendimento. Então os discípulos dos apóstolos, né, eles decidem assim, olha, irmãos, os irmãos apresente aí 7 irmãos, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, para cuidar desse importante negócio, que era o serviço na obra do Senhor, ali da igreja, né? O serviço de servir a igreja. E a gente vai colocar esses irmãos sobre este negócio aí, porque nós vamos nos dedicar à palavra e à oração, os apóstolos, né? Para que a gente não, digamos assim, não perca tempo com isso, né? A gente se concentre cá. E assim fizeram, e foram escolhidos esses 7 aí, né? Nós falamos os nomes deles aqui. E na sequência nós temos, no mesmo capítulo 6, depois isso aí se propaga pelo capítulo 7, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, né? Ele se destacou a princípio, né? Entre os 7, porque logo em seguida ele vai ser martirizado. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria e pregador fervoroso, né? Ele não baixava a cabeça mesmo, né? Então ele no capítulo 6 faz um relato sobre, um breve histórico sobre ele, né? Sobre Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, que os que contendiam com ele não resistiam à sua sabedoria, ao seu conhecimento da palavra de Deus, né? E ele convencia muitas pessoas, né? Mas, claro, que isso incomodou alguns, né? Alguns foram incomodados. É mais um desses que se destacam entre eles e tal. Então eles procuraram criar um meio para neutralizar Estevão e passar a acusá-lo, né, de que ele havia proferido algumas palavras contra a lei e contra o templo. E aí no capítulo 7 nós temos um discurso profundo de Estevão, né? Ele começa falando de Abraão e chega até Jesus, né? Uma mensagem também poderosa.
ele é visto, no capítulo 6 ainda, no finalzinho do capítulo 6, fala que as pessoas olhavam para Estevão lá no Sinédrio e viam o rosto dele como o rosto de um anjo. E no capítulo 7 ele vem com esse discurso todo sobre a história de Abraão, passa por todo o período da história dos patriarcas, né, até chegar a Jesus Cristo e confrontar os que estavam lá no Sinédrio, que Jesus era o Salvador e que eles estavam endurecendo o coração, estavam resistindo à palavra de Deus, que eles eram de dura cerviz. E aí o pessoal, claro, eles ficaram indignados com isso, e levaram Estevão para ser apedrejado. E aquela observação importante, né? Depois de morto, né? Pegaram as vestes de Estevão e depositaram aos pés de um jovem chamado Saulo, né? Estava participando da morte de Estevão. Ele carrega isso, né? Embora ele saiba que ele foi perdoado pelo Senhor, mas ele carrega essa lembrança pelo resto de sua vida. Vamos lá, prosseguindo. Isso é o capítulo 7, todo isso, né? Todo ele. Na sequência, capítulo 8, nós temos o Evangelho chega em Samaria e Filipe, um dos 7, né? Diáconos, dos 7 diáconos. Mas em Atos ele vai aparecer, lá no finalzinho de Atos ele já aparece como Filipe o evangelista, né? Ele chega a Samaria, porque houve que o Evangelho, porque a perseguição ficou grande em Jerusalém, e aí houve uma dispersão, um espalhamento de crentes, assim, para tudo, espirrou crente para tudo que é lado que for possível, né? Permissão do Senhor. Para que eles, afinal de contas, lembra lá de Atos 1? E ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia, né? Samaria e até os confins da terra. Eles estavam em Jerusalém, só ali, não estavam saindo. Então, com a perseguição, espalhou. Só não saíram de Jerusalém os apóstolos ficaram, né? Então, Filipe foi a Samaria. E lá Filipe pregava a mensagem poderosa e Deus operava sinais e maravilhas, fazia coisas extraordinárias, milagres, libertação de gente, eram coisas espantosas, né? Temos lá em Samaria que um falso mágico se converte também, né? Aceita Cristo. E depois os discípulos ouvem que o Evangelho chegou em Samaria e manda para lá Pedro e João também. E João chega lá, mas Pedro põe a mão sobre os irmãos e são batizados com o Espírito Santo. E o mágico fica encantado com aquilo e oferece dinheiro a Pedro, né? Para que receba esse mesmo poder, essa mesma virtude de pôr a mão sobre alguém e receber o Espírito Santo. Pedro, olha, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Você veja que você está em um inferno de amargura, seu coração não é reto, não. Aí ele vai orar e pedir misericórdia ao Senhor para que seja perdoado esse teu pecado. E ele fica apavorado e pede aos discípulos que orem por ele, né, para que o Senhor tenha misericórdia dele. E daí, Filipe estando em Samaria, o Senhor fala com ele assim, vai para a estrada de Gaza porque o caminho lá está deserto, né? Que aí agora nós temos Filipe e o eunuco. O eunuco era um servo da rainha Candace da Etiópia, né, que estava voltando de Jerusalém no seu carro e lendo uma parte do profeta Isaías, né, falando de Cristo. Aí o Espírito Santo fala com Filipe, se aproxime desse carro. Quando ele se aproxima, ele ouve o homem lendo. E aí Filipe pergunta, você entende o que lê? Ele fala assim, mas de quem é que ele está falando? Ele está falando dele ou está falando de outro? E aí Filipe aproveita a oportunidade. E é interessante a gente observar isso aí, nós que pregamos o Evangelho, não estou falando só eu aqui, pastor, não, estou falando nós que pregamos o Evangelho, nós discípulos, nós discípulas, nós servos e servas do Senhor Jesus Cristo, nós crentes em Jesus Cristo, nós representantes do reino, todos nós que pregamos o Evangelho, temos que aproveitar as oportunidades, né, que o Senhor nos dá de falar de Jesus para alguém, né? Ver a situação, o momento, Filipe teve a oportunidade e ele prontamente estava ali para falar do Evangelho, né? Explicar sobre Jesus e fala sobre os acontecimentos da vida de Jesus. E no final o mordomo, que é o eunuco, ele fica encantado e fala assim, mas eu vejo água aqui, o que impede de ser batizado? Não impede nada. Filipe, agora, vamos descer, batizou ele e o Espírito Santo arrebata Filipe literalmente dali. Tira ele dali e transporta ele para outro lugar. E ele já sai lá onde ele vai, já sai pregando, né? E dá sequência à obra dele, ao ministério dele, à obra de Cristo e ao ministério dele, né? E assim a gente termina esse breve resumo, né, desses 8 capítulos de Atos, né?
Na semana que vem, o Senhor nos permitir, a gente vai estar de volta aqui falando do capítulo 8, a partir do versículo 5 e daí para frente, né? Nós estaremos falando e comentando mais. Mas por hoje é só, o assunto é muito longo, mas a gente conseguiu fazer num tempo bem resumido. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe as irmãs, que o Senhor continue falando ao coração de todos, tá bom? Deus abençoe. Finalizando aqui, ó. Embora em uma época diferente da atual, os apóstolos só conseguiram avançar porque o Espírito Santo os liderava. Hoje, para vencermos também, precisamos e devemos nos submeter à liderança do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos coordenar, não nos liderar, não nos conduzir, não vamos ter sucesso, né? Então a gente tem que estar submisso e direcionado pelo Espírito de Deus. Isso na nossa vida, no nosso chamado para com Deus. No seu chamado, no meu chamado, no nosso chamado. A gente tem que estar sob a liderança constante, permanente do Espírito Santo, para que o projeto de Deus nas nossas vidas seja bem sucedido. Então nos deixemos ser liderados pelo Espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.